Roma, 8 de dezembro de 1854. Nós declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus e, por isso, deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Há mais de 160 anos, o Papa Pio IX havia proclamado solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Porém, muito antes, já em 1476, a Igreja havia incluído no calendário romano a festa da Imaculada Conceição. Em 1570, o Papa Pio V publicou o Novo Ofício e em 1708, o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristandade, tornando-a obrigatória. Nós vemos que em toda a história da Igreja, muito antes do dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, já era celebrada, já era festejada a sua Imaculada Conceição. Porém, 4 anos após a proclamação solene do dogma, Nossa Senhora aparece a Santa Bernadette, lhe confirma aquilo que a Igreja há poucos anos havia decretado. Quando Santa Bernadette pergunta em Lourdes quem ela era, ela responde: eu sou a Imaculada Conceição. O que quer dizer a Imaculada Conceição de Maria Santíssima? Por que a Igreja proclama esse dogma? Por que a Igreja assim apresenta Maria como Imaculada na sua conceição? São Paulo nos diz, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Pois bem, todo o gênero humano foi tocado pelo pecado, foi tocado pela mão do inimigo, pela mão de Satanás. Era necessário, então, que Deus preparasse uma mulher livre, para que Jesus também fosse livre da culpa original e assim pudesse nos salvar, pudesse nos redimir. O Senhor antecipou para Maria, a escolhida entre todas as mulheres, a graça da redenção de seu Filho, graça essa que ele conquistaria com sua paixão e morte na cruz. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi o primeiro fruto que Jesus conquistou com sua morte. E Maria foi concebida no seio de sua mãe, Santa Ana, sem o pecado original. Se Maria não fosse isenta da culpa original, Jesus seria também maculado por essa culpa. Então, pelos méritos da redenção, da salvação, da santidade de Jesus Cristo, era necessário que Maria fosse preservada do pecado. O cardeal Swens fala que a santidade do Filho é a causa da santificação antecipada da mãe, como o sol que ilumina o céu antes mesmo que ele apareça no horizonte. Assim como o dia que vai amanhecendo e antes que o sol seja visto, a gente já pode perceber a claridade e a sua luz que vem iluminar, trazer um novo dia. Assim também o efeito da graça da salvação de Jesus antecipada na vida de Nossa Senhora. São Bernardino de Sena, no ano 1444, afirma que antes de toda criatura fostes, ó Senhora, destinada na mente de Deus para mãe do homem Deus.
se não por outro motivo, ao menos pela honra de seu Filho, que é Deus, era necessário que o Pai Eterno a criasse pura de toda a mancha. Santo Anselmo, que foi bispo e doutor da Igreja em 1109, um grande defensor da Imaculada Conceição, ele afirma que Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? A Virgem a quem Deus resolveu dar seu único filho tinha que brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens, e fosse a maior imaginável abaixo de Deus. Como nós vamos vendo, a Igreja, os santos, os doutores, os bispos, eles sempre atestaram essa Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Santo Afonso nos diz: qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse uma escrava? Por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Jesus escolheu Nossa Senhora como mãe. Deus a escolheu para ser mãe do seu Filho. E assim, nós podemos entender que ela não seria escolhida sem que lhe fosse dada a graça para tal missão. Assim como toda missão que Deus confia a cada um e a cada uma de nós. Portanto, a Imaculada Conceição de Maria não é mérito seu, não é mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus, pela necessidade de preservação do seu ventre, puro e imaculado, para que Jesus viesse ao mundo para nos salvar de toda a condição do pecado. O Santo Ofício da Imaculada Conceição foi escrito na Itália no século XV pelo franciscano Bernardino de Bustis e aprovado pelo Papa Inocêncio XI em 1678. Uma antiga tradição diz que Nossa Senhora se ajoelha no céu quando alguém na terra reza este ofício. Muitos santos o rezavam todos os dias. Muitas pessoas também rezam diariamente este sagrado ofício, mas nem todos sabem o significado de cada invocação. A belíssima oração do ofício de Nossa Senhora da Conceição traz inúmeros e merecidos títulos para honrar a Mãe de Deus, que disse no Magnífica que todas as gerações haveriam de proclamá-la bem-aventurada. O Antigo Testamento é a prefiguração do Novo, é a preparação do povo de Deus para a nova aliança. Lógico que Nossa Senhora também já foi revelada desde o livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, como a mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E no Antigo Testamento já é prefigurada em várias outras passagens. Os títulos desse ofício foram tirados das Sagradas Escrituras. Também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim, amém. Agora e sempre e sem fim, amém.